Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zapanoli e eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. Bom, o tema de hoje é como eu divido a minha perícia de campo. Bom, primeiramente, vamos explicar o que é a perícia de campo, né? Tem muito perito júnior aí que ainda não sabe, então, para ajudar, perícia de campo é aquela que você vai em campo fazer a coleta de provas, né? Toda perícia tem um objeto pericial. O que é o alvo daquela perícia? Qual que é o objeto reclamado, né? E os problemas envolvidos com aquele objeto, né? Então, tudo isso tem que estar presente no nosso laudo, tá? O objeto da perícia, a problemática envolvendo, né, um resumo da problemática envolvendo a perícia. Assim como a petição inicial narra a problemática do caso, né? A contestação repete essa problemática em seu corpo para provar que a requerida entendeu a problemática. O laudo do perito também tem que demonstrar a problemática, né? A propósito, tem que demonstrar isso lá na proposta inicial, porque se houver um mal entendido por parte do perito, há tempo hábil das partes corrigir o perito. Não, perito, não é isso, o problema não é esse. Não, o problema é outro, entendeu? Então, quando você apresentar a proposta de honorários, apresenta já a problemática, o objeto pericial, para que não reste dúvidas. Imagina se você apresenta você faz uma perícia em uma outra cidade, de repente apresenta um laudo de um objeto que não tem nada a ver com o objeto pericial, sei lá. Eles estavam falando de caminhão, você foi lá e fez a perícia num veículo em uma outra cidade. Não, o objeto pericial é o veículo tal que está em outra cidade, não esse daí. Entendeu? Então, coloque isso na sua proposta inicial. Mas no laudo tem que aparecer também. E a perícia de campo é aquela parte, é aquele momento que você vai periciar, que você vai vistoriar, você vai fazer o levantamento das provas, a geração das provas do objeto pericial, né? Então você tem como objeto pericial, por exemplo, o veículo automotivo XXX que se encontra em poder de tal pessoa, do endereço situado residente ao endereço tal. O que você faz? Você agenda a perícia para esse local e vai no local para fazer coleta de provas, né? Então, essa primeira fase de coleta de provas, que é a parte de ir buscar as informações para trazer para pautar o seu laudo, é a nossa perícia de campo, tá? Não quer dizer que ela é de campo que você tem que ir em campo. Por exemplo, na perícia digital, né, na perícia forense, computacional forense, a gente pode fazer isso de casa mesmo, né? Imagina que, por exemplo, na perícia digital eu tenho que fazer busca e apreensão de informações que estejam dentro do e-mail do alvo. Eu não preciso sair. Eu posso dali solicitar um mandado e obter as informações, né, obter os dados através do Google. E o Google me mandar tudo via internet, né? Ou senão ele disponibilizar um usuário e senha onde eu vou acessar um servidor e conseguir obter essas informações de forma digital sem precisar ir em campo, mas a perícia continua sendo chamada de perícia de campo, tá? Então essa é a perícia de campo. Tá, mas agora, como eu divido a minha perícia de campo? Bom, se eu for em campo, primeiro eu vou elaborar o roteiro de perícia, elaborar o agendamento da perícia com 30 dias de antecedência, especificando todas as perguntas que eu quero que as partes respondam, e vou cumprir essa perícia indo em campo fazer a coleta de dados. Chegando lá, vou me apresentar. No agendamento eu solicitei que a parte que vai nos recepcionar na perícia disponibilize uma sala com capacidade de receber todas as partes, todos os assistentes das partes que estão arrolados nos autos, né? E a gente vai chegar lá no local e vai para essa salinha. Primeira coisa que a gente vai fazer depois das apresentações, eu vou
ler uma parte dos autos para informar a problemática do laudo, né? Para que todos estejam cientes que, por exemplo, tem assistente técnico que chega lá e não sabe o que está acontecendo. Tem assistente técnico que é contratado para fazer 1000 assistências durante o mês. E ela não tem tempo, esse pessoal não tem tempo de ficar lendo. Então acaba que eu chego lá e leio essa primeira etapa da perícia de campo. Eu chamo essa parte de mais formal, essa parte mais oitiva, essa parte da conversa inicial, de perícia de campo parte formal. Então é a perícia parte formal, onde a gente vai sentar, a gente vai aguardar as partes chegar. Eu peço ali 15 minutos para, se não aparecer mais ninguém, a gente dá início à perícia. Essa é a perícia parte formal. Eu vou ler a problemática dos autos. Eu já elenquei no meu roteiro de perícia. Se você não sabe o que é um roteiro de perícia, tem um vídeo meu explicando exatamente como elaborar o roteiro de perícia. Eu leio todo o roteiro de perícia, lá dentro tem minhas questões, minhas perguntas, minhas dúvidas. Tem todas as perguntas das partes, que são os quesitos. A gente vai ler nessa parte aí. Então, após essa apresentação, após a elaboração como se diz, da apresentação da problemática, eu vou começar uma oitiva com as partes, tá? O que é uma oitiva? Questionamentos, né? Geralmente é muito comum a gente escutar a oitiva por parte do delegado, onde ele te leva para a delegacia para fazer uma oitiva, né? Um questionamento, né? Para você ser indagado de questões que eles querem para o inquérito deles. Eu também faço a mesma coisa, né? Como um perito investigador, eu estou lá para fazer o levantamento de algumas questões que ficaram vagas na petição inicial, contestação e impugnação. E dentre os documentos apresentados também. Então, tudo o que eu tiver dúvida, eu vou colocar no meu roteiro de perícia. E lá na hora da oitiva, na parte formal da perícia, na perícia de campo, lembra-se, perícia de campo. Dentro da perícia de campo eu vou ter a parte formal. E dentro da parte formal eu vou ter as problemáticas, vou ter a oitiva, né? E nessa oitiva eu vou questionar tudo que eu tive de dúvidas quando eu li os autos, tá? Ali o que as partes puderem responder, vão responder. Os que não puderem responder, eu vou deixar um prazo depois da perícia de campo para que eles mandem por e-mail ou para que eles protocolem nos autos, né? O melhor é que protocolem nos autos, né? O melhor é que você, terminando a perícia de campo, chegou em casa, faz um relatório ali de todas as perguntas que não foram respondidas e protocole nos autos, informando que ficaram combinados as partes de responderem por ausência, por impossibilidade de responder no dia da perícia, que o perito abriu prazo para eles apresentarem pelos autos, né? Então você faz o peticionamento e fica aguardando as partes responderem. Também é um bom momento para você já começar a elaboração do laudo, né? Questões como o histórico, ferramentas utilizadas, independe das respostas desses questionamentos. Então você já pode ir elaborando ali, né? Problemática, a parte de índice, a parte de metodologia utilizada, grande parte dela, você independe das respostas daquele questionamento. Então você já pode começar o laudo, né? Então você chegou na perícia, fez a apresentação, entrou na perícia parte formal, apresentou a problemática, fez o questionamento, né? Entrou na oitiva das partes, que é o questionamento, os seus questionamentos, as suas dúvidas, e também os quesitos das partes, autor e réu, né? Requerente, requerida. Fez todo esse questionamento, tirou todas as dúvidas formais, né? As dúvidas teóricas dos autos. Agora nós vamos entrar na parte material da perícia. Lembrando, perícia de campo, lá dentro nós temos perícia parte formal e perícia parte material. Tá? Dentro da formal tem aquelas questões que nós já falamos. Dentro da material, basicamente, a vistoria do objeto pericial e do que o perito imaginou
e elaborou no seu roteiro de perícia. Se você colocou no roteiro de perícia que você vai vistoriar, por exemplo, a residência do autor ou do réu ou do segurado que seja, para verificar determinados pontos, né? Geralmente, por exemplo, quando eu vou fazer questões quando a problemática envolve queima de equipamentos por variação energética, alegada variação energética, eu faço um apanhado das principais partes de proteção das NBRs 5419, das 5410, que envolve segurança de instalações elétricas, e eu coloco lá como objetivo, tá? Dentro do meu agendamento de perícia, eu coloco como objetivo, mais de uma lauda inclusive, então eu coloco como objetivo, em mais de uma lauda inclusive, os passos objetivamente de tudo que eu vou fazer para eu não esquecer, né? Então eu pego um resumo da NBR 5410 e coloco lá, inspecionar isso, inspecionar aquilo, verificar se... Vamos ser mais objetivos, né? Verificar se tem, se tem SPDA, né? Verificar se tem sistema de proteção de fiação com a fiação verde, né? O sistema de proteção interna, verificar se tem DPS, verificar se tem DR, verificar se tem disjuntores, a quantidade de disjuntores é o bastante, verificar se todas as tomadas possuem as 3 fiações necessárias, positivo, positivo, né? Fase e aterramento, que é o sistema de proteção, ou se não fase, neutro e aterramento, sistema de proteção. Então eu tenho ali uma objetividade a ser cumprida. Ela está no meu agendamento de perícia. Quem quiser saber mais sobre agendamento, tem um vídeo sobre isso lá. E eu, então, na parte material da perícia, eu vou cumprir esse agendamento. Eu vou inspecionar, eu vou medir tensão, eu vou medir o aterramento, utilizando o terrômetro, eu vou verificar a resistência de solo, eu vou verificar se for combinado a gente instalar o sistema IMS, de analisador de corrente, de tensão, analisador de energia, a gente vai instalar. Então, todos os objetivos estão ali, presentes na parte material. Então vamos fazer um resumo aqui. O que é perícia de campo? É a perícia no qual eu vou coletar os dados. Lembrando que não preciso de ser no campo, pode ser remoto, mas é quando eu vou fazer a coleta de dados, tá? Então, geralmente, quando tem um objeto pericial ele ainda existe, a gente vai em campo, vai realmente na residência das pessoas, nas unidades consumidoras, geralmente, para fazer a coleta de dados, né? Chego lá, eu estabeleço a minha perícia parte formal, onde eu faço todo o detalhamento das dúvidas. Primeiro faço todo o detalhamento da problemática, depois eu entro na oitiva, faço todos os questionamentos meus, todos os questionamentos das partes. Tirou todas as dúvidas teóricas, agora vamos conhecer o objeto pericial. Vamos para a parte física, vamos vistoriar cada parte, vamos medir, vamos colocar em prática o que está no roteiro de forma física na parte material. Então entramos ali depois da parte formal, encerramos a parte formal e iniciamos a parte material. Anota o horário de quando terminou uma e começou a outra. E agora, pessoal, inicia-se a parte material, que é a parte de vistoria. Eu anuncio e vamos medir, vamos passo a passo analisar cada objetivo que estava no agendamento de perícia, entendeu? Bom, pessoal, a parte da perícia de campo é basicamente isso aí. Eu já fiz eu fiz toda a parte de formal material, encerrei por aí. Eu questiono as partes se ficou faltando algo que eles gostariam de apresentar alguns quesitos complementares, suplementares no meio da perícia aqui. Gostariam de solicitar que o perito realizasse mais alguma outra questão que ele não realizou, né? Aqui é o momento, né? Se precisar de voltar para a perícia de campo, terá complementações de honorários, né? Porque não estava previsto isso. E então agora é o momento de vocês reclamarem. Se as partes disserem que tá tudo ok, ficou ótimo, beleza, vamos embora, a gente despede, abraço a todos, bora para casa. Chegando em casa, primeira coisa para a mente não esquecer:
começa a parte do histórico, descrevendo tudo que você fez passo a passo, essa parte do histórico do seu laudo, tá? Colocou isso daí, você tem as fotografias, esqueci de falar, na parte material, fotografa e filma tudo que você puder, porque se você esquecer alguma coisa, olhando historicamente, ali, cronologicamente as fotografias, você vai relembrando de tudo que você fez na perícia, tá? Então, pessoal, é isso aqui que eu queria trazer para vocês, especificamente o que eu faço na minha perícia de campo, quais são os meus passos da perícia de campo, né? Lembrando então que eu fiz um agendamento, no meu agendamento eu coloquei objetivos e dentro dos objetivos eu coloquei todos detalhadamente, todos os objetivos colocados de forma formal ali, para eu não esquecer na hora da perícia de campo, que é dividida em formal e material, do que fazer, ok? Tem alguma dúvida? Você também faz dessa forma, você é perito? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar, vamos discutir, vamos melhorar nossa área da perícia judicial, ok? Grande abraço e até a próxima!